nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Muito bem, estamos no Evangelho de São João, em que Jesus fala frases que muitos de nós conhecemos, né? A primeira frase que Jesus diz é: não se perturbe o vosso coração. Muitos conhecem esse versículo, o primeiro que nós lemos, ou o último versículo que nós lemos também, é famoso, né? Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas em que circunstância Jesus falou estas frases, o que nós ouvimos aqui na leitura desse texto? O contexto que nós estamos aqui é da última ceia. Jesus, então, está aqui preparando os discípulos para momentos difíceis. Afinal de contas, depois da última ceia, na preparação para a Páscoa, vai começar aí o processo de prisão, flagelação, morte de Jesus, morte na cruz. Então Jesus, aqui neste contexto da Santa Ceia, ele já até anunciou aos discípulos o que iria acontecer com ele. Jesus anunciou, se você der uma olhadinha antes aqui, ele até anunciou já que ele será traído. Jesus anunciou até a negação de Pedro. Percebe que esse contexto aqui, quando Jesus fala para que nós não perturbemos o nosso coração, é um contexto meio tenso, meio trágico, né? Aí você imagina Jesus anunciando que vai sofrer, que vai ser perseguido, que vai ser preso, que vai morrer, que vai ser traído. E ele ainda fala para a turma assim: não perturba o seu coração. Mas eu vou dizer: ó, Jesus, aí você está querendo demais, velho. Você fala esse monte de situação difícil e aí fala para não perturbar meu coração? Como é que eu vou fazer? Você pode pensar a mesma coisa, porque é isso. Esses discípulos estão aqui entendendo que eles estão numa situação de problema. Agora Jesus está anunciando: eu serei traído. Alguns aqui vão até me negar. Eu vou ser preso. Eu vou ser flagelado. E eu vou morrer numa morte de cruz. Mas não perturba o coração não, fica na paz aí. Você fala assim: mas como Jesus pode pedir um negócio desse, numa situação dessa? Sobretudo você que sabe, quando você que já passou situação de sofrimento, de dor, ou está passando talvez por uma situação de uma tragédia, de uma situação difícil. Como é que eu faço para não perturbar meu coração? É porque a gente tem que entender o que Jesus quis dizer com isso. É porque para nós, quando a gente fala: não fica perturbado não, o que a gente entende quando a gente fala esse verbo perturbar? A gente acha que é ficar em paz, né? Você está lá sossegadão, você está lá tranquilo na sua vida, aí vem aquela pessoa para te tirar a paciência. Aí você fala assim: ia lá, já vem fulano me perturbar. Que a gente está acostumado a entender perturbar como alguém ou alguma situação que tira a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso sossego. Tudo bem, está certo isso, é isso também, significa isso. Mas aqui neste contexto, Jesus está dizendo este verbo perturbar
num outro significado. Porque a palavra perturbar, ela também significa outras coisas. Ela significa, por exemplo, mudar. Então Jesus está dizendo, olha, no momento difícil, no momento da tribulação, porque Jesus está mostrando para eles que eles vão passar por tribulação. No momento do sofrimento, não mude o seu coração. Está vendo que é mais profundo? É mais do que tirar a paz e o sossego. Não mude o seu coração. Porque, vamos falar a verdade, tem gente que na hora da tribulação, na hora da dor, na hora do sofrimento, muda o coração. É ou não é? Tem gente que muda de igreja. Na hora do sofrimento aperta, fala assim, ai, eu fiquei sabendo, eu sou católico, mas eu fiquei sabendo que tem um fulano lá que faz umas orações, e aí vai me tirar desse sofrimento, aí muda de igreja. Tem gente que na hora do sofrimento, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, muda de religião, não é verdade? E Jesus está dizendo, não mude. Não perturbe o vosso coração, não mude o seu coração. Tem gente que na hora do sofrimento, da tribulação, da dor, muda de religião. Eu não quero ser mais cristão, não quero mais acreditar no Cristo, vou buscar outra crença. É isso que Jesus está dizendo. Se mantenha firme na hora da tribulação. É aquilo que o Padre Jonas sempre ensinou a todos nós. Aguenta firme. Não perturbe o vosso coração. Mas eu digo mais, a palavra perturbar também significa interromper. Então Jesus está dizendo, não interrompa o caminho em que está seu coração. Porque também tem gente que na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da dor, interrompe a caminhada. Desiste de caminhar. Desiste da vida de fé, se torna ateu. Deixa de acreditar, larga o movimento em que participa na paróquia, pastoral, abandona a paróquia, abandona a igreja. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Jesus já está avisando, nós vamos passar por um momento difícil. E nesse momento difícil, não mude. Nesse momento difícil, não interrompa a sua caminhada. Tem mais. A palavra perturbar também significa confundir. Então Jesus está dizendo, na hora da tribulação, na hora do sofrimento, na hora da perseguição, não se confunda. Que às vezes é difícil mesmo, né? A gente está lá sofrendo, a gente está lá difícil. Os sentimentos vêm e confundem a nossa cabeça. E a gente erra de caminho. E não sabe para onde ir, fica perdido. Jesus está dizendo, na hora do sofrimento, na hora da dor, não se confunda. Não confunda o seu coração. Não vai pegando qualquer caminho por aí, não. Você está entendendo? Que não perturbar o coração é algo mais profundo do que simplesmente ficar sossegado e na paz. Significa, não mude o seu coração. Não vai mudar de igreja, de religião, de crença, na hora do sofrimento e da tribulação. Significa, não interrompa, não vai interromper sua caminhada com Jesus na hora da dificuldade, da tribulação. Não vai parar sua caminhada. Significa também confusão. Não vá confundir seu coração na hora da dificuldade, do sofrimento, e vai fazer coisa impensada, agindo por sentimento. Calma. É isso que Jesus está dizendo. Ô Denis, você falou para mim o que eu não tenho que fazer. Eu não, né? Jesus está te ensinando aqui. O que você não tem que fazer, você não pode fazer na hora da tribulação. Você não pode mudar de igreja, mudar de religião. Na hora da tribulação você não pode interromper sua caminhada. Na hora da tribulação você não pode confundir com os sentimentos, a agitação da hora do sofrimento. Mas o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer então na hora da tribulação e do sofrimento? É o próprio Jesus que te responde. O que Jesus diz? Tendes fé em Deus e tendes fé em mim. Você tem que ter fé.
na hora da tribulação, na hora da dificuldade, é a hora de ter fé. Não é a hora de sair da igreja, não é a hora de desistir da caminhada, não é a hora de abandonar Jesus Cristo, não é a hora de ficar na confusão e sair procurando algum caminho para solucionar rápido o seu problema. Não, é a hora de se manter firme, fé em Deus, fé em Jesus, na hora dos altos e baixos da vida. Jesus que está ensinando para nós isso. Não perturbe o vosso coração na hora da tribulação, mas pelo contrário, se mantenha firme na fé. É nessa hora que a gente vê quem está com Jesus. Por quê? Porque a fé é a base da nossa caminhada. Meu irmão, minha irmã, um dia você foi chamado por Jesus. Esse mesmo chamado que Jesus fez aos discípulos, Ele faz a mim e a você. Vem e me segue. Então nós estamos no caminho. Nós não podemos mudar de caminho na hora da tribulação. Nós não podemos interromper nossa caminhada na hora da tribulação. Nós não podemos nos perder no caminho na hora da tribulação. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho é o próprio Jesus. Nós não podemos mudar de caminho porque nós estamos abandonando Jesus. Nós não podemos parar de caminhar porque nós estamos largando Jesus. E nós não podemos nos confundir, senão nós vamos deixar de caminhar com Jesus. Entenda isso. Por isso a fé em Jesus tem que ser firme. O Papa Francisco fala um negócio bonito demais. O Papa Francisco diz o seguinte: olha, a gente sabe que a via justa, o caminho, é o próprio Jesus. Foi Ele que nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Papa Francisco também fala o seguinte: olha, para o cristão, para nós que seguimos a Jesus, estamos no caminho. Este caminho, o caminho é feito, olha que bonito, de um pouco de cruz e de um pouco de ressurreição. O nosso caminho, todos nós estamos caminhando. Se você é cristão, você está caminhando, você tem que caminhar. Jesus é o caminho, certo? Não vai mudar de caminho na tribulação, não vai interromper seu caminho na hora do sofrimento, não vai se confundir de caminho na hora da dificuldade. Você tem que caminhar. Se você é cristão, você tem que caminhar. E a gente tem que entender esse nosso caminho. O Papa nos diz: olha, o caminho do cristão, ele é feito de um pouco de cruz e um pouco de ressurreição. Ou seja, não é só sofrimento, ele também tem alegria, ressurreição. Mas ele também não é só alegria e ressurreição, ele também tem dificuldade, tribulação. Nós precisamos aprender a caminhar com estes altos e baixos da vida. Por isso que eu sempre falo do livro da Camila, né? Minha vida imperfeitamente feliz. A vida não é perfeita, é isso que ela mostra no livro. A vida não é perfeita. Tem coisa maravilhosa na vida? Tem. Mas tem dificuldade na vida? Tem. Não é só você, todo mundo. Cada um carrega a sua cruz. E a gente tem que aprender isso. Isso não pode nos impedir de continuar firmes na caminhada, porque Jesus é o caminho. Ele fala: olha, não perturbe vosso coração, tende fé em mim, tende fé em Deus, e continua comigo, eu sou o caminho, eu sei para onde eu estou te levando. Nós não podemos desistir da nossa caminhada, porque a nossa caminhada sim é feita um pouco de cruz, um pouco de ressurreição, e Jesus é o caminho. Tem gente que às vezes encontra comigo na rua, e eu pergunto assim, né, gente, cumprimenta a pessoa. Falei: e aí, meu filho, como é que você está? Tudo bom? Aí ela responde: estou caminhando. Aí eu pergunto assim: mas está caminhando para frente ou para trás? Né? Você tem que saber qual é a direção da criatura, você tem que caminhar para frente. É bonito porque agora eu vou usar palavras que não são minhas, são do Papa Francisco. Falei do Papa Francisco aqui, e lá em 2016, ele fez uma homilia muito bonita, falando desse texto. Aí ele disse o seguinte: olha, todos nós somos cristãos, logo todos nós caminhamos, estamos no caminho que é o próprio Cristo, certo? Se você é cristão, você está no caminho que é o Cristo. Aí o que ele fez? Ele falou assim: olha, mas ao longo desse caminho, ele nos explicou isso, ao longo desse caminho, que é feito um pouco de cruz,
que é feito um pouco de ressurreição. Ao longo desse caminho existem vários tipos de cristãos caminhando, vários tipos, e ele apresenta alguns tipos de cristãos. Então a pergunta que eu quero fazer hoje nessa pregação a todos nós, a mim, a nossa bancada, a quem está aqui no estúdio, a você que está em casa: como é que está a sua caminhada com Jesus? Que se você é cristão, você tem que estar caminhando. Eu te pergunto, como está a sua caminhada com Jesus? Especialmente nos momentos de cruz. É uma reflexão que a gente precisa fazer. E o Papa Francisco nos ajuda nessa reflexão, porque ele diz: olha, você tem que pensar como é que está a sua caminhada. Se você é cristão, você tem que estar caminhando. E existem alguns tipos de cristãos caminhando por aí. Ele fala de alguns. O primeiro é o que eu mais acho engraçado: cristão múmia. Você é o cristão múmia? Vamos ver. Segundo o Papa Francisco, o cristão múmia é aquele. Cristão tem que caminhar, certo? Jesus é o caminho. O cristão múmia é aquele que não caminha, está lá empacado, parado no meio do caminho. O Papa Francisco diz que um cristão que não caminha, ele não avança. Então logo, ele não é muito um cristão, ele é quase um pagão, porque o cristão tem que caminhar. Jesus é o caminho. Se ele não está caminhando na vida de fé, nós estamos falando da caminhada espiritual, você está entendendo, né? Se você não progride na vida de fé, se você não caminha na vida de fé, ele está dizendo: você é um cristão múmia, você está parado no meio do caminho, você não avança, então você é quase um pagão, está ali imóvel, parado na vida cristã, não faz florescer a vida de fé, a vida espiritual. E aí eu digo o seguinte para você: além disso, você ainda atrapalha os outros, porque você está andando, tem alguém parado na sua frente impedindo você passar. Se você é um cristão múmia, além de você não progredir na vida espiritual, você ainda está atrapalhando o irmão que quer caminhar. Então, o Papa vai dizer que, olha, cuidado, você que é cristão múmia, diz ele, você não pratica nem o bem nem o mal, você está parado. É o famoso não fede nem cheira, né? Está ali parado. Não seja cristão múmia, meu irmão. O próximo tipo de cristão que o Papa nos fala são os cristãos errantes. São aqueles que, como o próprio nome diz, né, eles erram o caminho. Erram o caminho. Mas veja, são pessoas que querem acertar, eles querem caminhar. Já são melhor que o cristão múmia, porque eles estão tentando achar o caminho. Estão caminhando talvez por estrada, estão caminhando por estradas erradas, por caminhos errados, mas eles estão em busca do caminho certo. E às vezes eles erram o caminho. E aí, mas o próprio Jesus vem em auxílio dessas pessoas. O próprio Jesus vem e ajuda essas pessoas a entrarem no caminho certo. Estão tentando, estão buscando o caminho. Não descobriram que esse caminho é Jesus. Ele é o único caminho. Mas Jesus mesmo vem auxiliar essas pessoas a encontrarem a direção certa, o caminho certo. Só que tem um outro tipo de cristão que erra o caminho. Tem aquele que está buscando e quando Jesus fala: olha, o caminho certo é esse aqui, vem comigo. E ele vai. Mas tem, segundo o Papa, não sou eu que estou falando, tem o cristão teimoso. Esse aí eu vou falar para você. Esse aí é difícil de mexer. Porque o cristão teimoso está errando o caminho, mas ele acha que está certo. Jesus mesmo aparece para ele e fala assim: meu filho, você está errando o caminho, está errado. Ele: não, eu estou certo, eu sei o que eu estou fazendo. E ele erra o caminho. E ele não deixa que Jesus fale para ele: meu filho, você está errando o caminho, volta, vamos pegar o caminho verdadeiro, o caminho certo, você precisa voltar. Não, eu estou no caminho. Esse é um problema, porque ele vai caminhando cada vez mais na direção errada e cada vez mais ele se afasta de Jesus. Meu irmão, tudo isso o Papa nos ajuda. É uma reflexão do Papa, foi feita em 2016, para que a gente faça uma reflexão: como é que está meu caminho com Jesus? Eu estou caminhando de fato nos pequenos momentos de cruz e nos momentos de ressurreição? Eu estou caminhando com Jesus? Ou eu estou parado por causa das tristezas, das revoltas, do que me aconteceu?
Ou pior ainda, eu estou caminhando para a direção errada. Eu sei que está errado, Jesus está me falando, mas eu sou teimoso e eu vou caminhando na direção errada. Jesus está falando comigo que está errado e eu insisto na direção errada. Cristão teimoso. Para a gente refletir. Você acha que acabou? Não acabou não. Tem um cristão que é pior ainda. Ai. Olha, não foi eu que falei, tá? É o Papa. Cristão vagabundo. Pesado, né? Cristão vagabundo. Quem é o cristão vagabundo? Esses caminham, até caminham, mas eles não estão nem aí com nada. Estão caminhando para qualquer lado. Eu sou livre. Eu vou caminhando para onde eu quiser. Eu não preciso de Jesus. Eu falo que eu sou cristão, mas eu quero caminhar para onde eu quiser. Aí aparece uma coisa bonita, aquilo me atrai, eu largo o caminho de Jesus. Aparece uma coisa que me satisfaz, eu largo para caminhar com aquilo ao invés de caminhar no caminho de Jesus. Isso é um vagabundo. Se diz cristão, mas diz o Papa, a sua vida roda para lá e para cá, se perde pelas belezas desse mundo. Resumindo, perdem a estrada porque vagueiam, e muitas vezes esse vaguear os leva a uma vida sem saída. Vão para lá e para cá, qualquer coisa leva eles para qualquer estradinha fora do caminho que é Jesus. Se deixe levar por qualquer coisinha desse mundo. Cristão múmia está parado. Cristão errante está errando, mas está tentando acertar. Cristão teimoso sabe que está errado e continua errado, que acha que sabe mais que Jesus. Cristão vagabundo não está nem com nada, quer fazer só sua própria vontade. E tem ainda os cristãos que são seduzidos no caminho. Por qualquer coisinha se seduzem, param de caminhar, se empolgam, por qualquer coisa desse mundo, qualquer discurso desse mundo, qualquer proposta desse mundo, abandonam o caminho. O Papa levantou esses tipos de cristãos, minha gente, não é para acusar nenhum de nós, não é para isso, mas é para que a gente faça um verdadeiro exame de consciência. Façamos um exame de consciência. Jesus é o caminho, Ele é o único caminho. Será que eu não estou parado na minha vida de fé? E por que eu parei? Será que eu estou esse cristão múmia? O que me aconteceu que me revoltou tanto que eu parei de caminhar? Será que eu sou um cristão teimoso? Eu sei que eu estou no caminho errado, mas eu insisto nesse caminho errado. Será que eu sou esse cristão vagabundo? Que quero caminhar, Deus dará, na minha própria vontade, do meu jeito, e não do jeito de Jesus? Seduzido por esse mundo, qualquer coisinha eu largo o caminho de Jesus por conta dos prazeres, das belezas desse mundo? Ou será que eu sou de fato um cristão, que eu estou seguindo a Jesus nos momentos bons e nos momentos difíceis? É um exame de consciência. Como é que está a minha caminhada? Que tipo de cristão sou eu? Porque eu não posso ficar parado. Se eu sou um cristão, eu estou caminhando. Agora eu preciso saber se eu estou caminhando na direção certa, ou se infelizmente talvez eu esteja caminhando na direção errada. É esse o apelo. É para que a gente faça um verdadeiro exame de consciência, para que a gente acerte a rota. Jesus é ao mesmo tempo caminho e bússola. A bússola é a que aponta o caminho certo. Nós precisamos acertar a nossa caminhada, retomar talvez a caminhada e acertar, entrar nesse caminho certo. Faça esse exame de consciência, façamos juntos esse exame de consciência nessa manhã. Esse início de mês ainda, né? Início de ano, para que a gente siga firme com Jesus. E o mais bonito disso tudo, minha gente, é que nesse texto que nós lemos hoje, Jesus nos enche de coragem, Jesus nos enche de esperança para caminharmos com Ele. Veja, Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para você. Por isso que nós não podemos nos perder no caminho, por isso que nós não podemos ficar parados no caminho, por isso que nós não podemos errar de caminho. Nós temos uma morada que o próprio Jesus está preparando para nós. Jesus cuida de nós.
Ele falou: olha, depois que eu for lá e preparar o lugar para você, eu vou voltar e vou te levar comigo. Olha que maravilha. E ele diz: olha, eu vou te levar e comigo, para que onde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Jesus quer você junto dele. Por isso que a gente não pode parar de caminhar. Por isso que nós não podemos pegar o caminho errado. Por isso que nós não podemos andar para trás. Nós temos que caminhar no caminho que é o próprio Jesus, porque Ele nos quer junto dele. Ele prepara um lugar para nós, Ele nos busca, porque Ele diz: eu vou preparar um lugar para você, eu vou voltar, eu vou te buscar. Para quê? Para que você esteja comigo, para que você fique comigo, porque eu quero ficar com você, quero ficar junto de você. Isso é maravilhoso. Jesus faz a parte dele, prepara um lugar, volta para nos buscar, nos quer junto dele. Nós precisamos fazer a nossa, nós precisamos nos manter firmes na caminhada, seguindo a Jesus. Não deixar perturbar o nosso coração nos momentos difíceis e mantermos viva a nossa fé, para que nos mantenhamos no caminho que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo, e o que Ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmã. É difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto
de mim. Você vai entender porque é bom ser. Santezinhos, vamos soltar a nossa voz no Espírito, vamos orar no Espírito. Queremos rezar por você, meu irmão, minha irmã, você que está rezando conosco. Talvez que durante a partilha da palavra você foi se encontrando, você foi se reconhecendo. Até mesmo quando o Denis foi trazendo aqui essas figuras, esses cristãos, talvez como múmia, estagnados, parados, errantes, teimosos. Talvez você foi se reconhecendo, mas à luz dessa palavra e neste movimento do Espírito, o Senhor está lhe conferindo a oportunidade de uma retomada, de um recomeço. Eu não sei o que você viveu até o dia de hoje, mas eu sei que Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar, de retomar, agora de uma forma nova, de uma forma diferente, de reconfigurar a rota da sua vida, de ressignificar talvez os fatos, os acontecimentos da sua vida. Você que estava aí perdido pelo caminho, perdida, indignado, indignada, se sentindo sozinho, sozinha, que pela graça de Deus, eu peço ao Espírito Santo de Deus agora, eu suplico agora a esse poder do alto, ao Paráclito, ao Consolador, que Ele alcance você agora, onde você estiver, onde você está agora, no seu ambiente de trabalho, você que está aí, talvez todo confuso, confusa nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas escolhas, você que tem errado muito, a palavra que me vem é essa, você tem batido muito com a cara na porta, por conta das decisões, das escolhas erradas que você tem tomado ao longo da sua vida. Peça ao Espírito Santo agora, que Ele te ajude, que Ele te auxilie, que Ele te dê discernimento, sabedoria, para que você possa retomar esse caminho ao lado de Jesus. Perdão, Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei por onde que você estava caminhando, com quem você estava caminhando, a partir de que ideia você estava caminhando. Mas Jesus está nos chamando de volta para caminhar ao lado dele, caminhar junto dele. O Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você é da verdade, meu irmão. E quem é da verdade, fala a verdade, vive a verdade, dá testemunho da verdade. Você é da vida, meu irmão, minha irmã. E quem é da vida, quem é de Jesus, promove a vida e não a morte. Não vive denegrindo a imagem de ninguém, fofocando, falando mentiras. Não. Você é da vida. Você é aquele que promove a vida. Por isso eu peço ao Espírito Santo que te dê sabedoria a partir de então, para que você saiba fazer boas escolhas na vida. Porque nós sabemos que diante de nós há dois caminhos: o da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição. E você vai receber aquilo que você escolher. Bendito seja Deus por essa palavra. Obrigada, Senhor. Agradeço ao Senhor por essa pregação tão esclarecedora, por essa partilha que está nos trazendo luz para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida. E ainda nesse momento de oração, Jesus liberta você que vive com um pé lá e outro cá. Amém. Jesus liberta você. Você sabe, você é da igreja. Você participa na igreja. Mas ainda assim, vive em lugares de escuridão. Vive no pecado e você sabe onde você vive. Isso te traz um peso. E você sempre dizia para você mesmo: mas eu não consigo sair. Jesus hoje liberta você, meu irmão. Quando você ouviu a música,
Ele quer de você uma resposta. Jesus te dá força para dar essa resposta. Abandonar o caminho errado e não ficar mais com um pé lá e outro cá. E se decidir inteiramente pelo caminho de Jesus. É Jesus quem te dá essa força, minha irmã. Ela não vem de você. Você experimenta essa força agora no íntimo do seu coração. É a força do Espírito de Deus, fazendo com que você tome a decisão e as atitudes necessárias para abandonar um caminho errado e mergulhar de fato, inteiramente, no caminho e voltar a caminhar, que você estava parado. Veja uma pessoa parada no caminho, com pé em um caminho e em pé em outro. E Jesus te liberta. Ele te puxa. Ele pega na sua mão e fala, vem. E te puxa para o caminho dele. E você caminha ao lado de Jesus. É Ele quem te dá forças. Jesus liberta você agora. Jesus também toca você que está aí sentado, desanimado com a vida. Não sabia para onde ir, o que fazer. Olha para o passado e fala, deu tudo errado. Olha para frente e não vê perspectiva. Jesus abre um caminho novo para você agora. Ele ilumina você nessa manhã e diz a você, começa a caminhar comigo, que à medida que você caminha comigo, as coisas na sua vida também vão ficando claras. Você vai começar a perceber sua vida mudar, a sua vida tendo um sentido. Você pode aí, você que está jogado, você está jogado no lugar que você está sentado agora, você pode até sentar direito, né? Firma o corpo. É Jesus firmando você agora para dizer, vai começar, como a frase do dia hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Louvado seja Jesus. Bendito seja Deus. Nós nos liberta e nos resgata. Obrigado ao Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa visita. E obrigado, Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo é aquele que nos coloca nesse movimento. Como o Papa mesmo nos chama a atenção, Papa Francisco, como bem trouxe aqui o Denis na sua pregação. O Senhor nos quer caminhando. O Senhor nos quer em movimento. Por tudo isso, nós damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.